me atribuíram essa tarefa de falar sobre o uso de fármacos nas estenoses refratárias. Vai ficar muito mais fácil depois dessa belíssima apresentação da doutora Silvia, foi muito ilustrativa, mostrou a sua experiência com as estenoses. Agora, o que é exatamente essa estenose refratária? Para quem... Eu trabalho nesse hospital aqui, que é o Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital pediátrico de 390 leitos aqui em Curitiba. Nós temos um serviço de endoscopia pediátrica que a gente faz cerca de 2.200 a 2.500 exames diagnósticos, terapêuticos, endoscopia alta e baixa por ano, só em pediatria. Ontem, a doutora Luciana, do nosso grupo, apresentou essa apresentação oral aqui, mostrando a nossa experiência com dilatações endoscópicas de pacientes com estenoses de esôfago, e a maior parte dos nossos pacientes são esses que têm estenoses pós-operatórias de atresia de esôfago, estenose de anastomose. Um segundo colocado aqui são os pacientes do grupo cáustico e seguido pelas estenoses pépticas. O nosso índice de resolutividade seria assim por modalidade de estenose. Os pacientes que têm estenose pós-funduplicatura, na maioria das vezes essa é a média, respondem com uma dilatação, até chegar à média dos pacientes com estenose cáustica, que a gente sabe que é sempre imprevisível. A média é 13, mas nós temos pacientes que já passaram por 50 ou 60 dilatações, e é muito difícil de prever, porque depende da faixa etária, da modalidade, da forma do cáustico, da quantidade ingerida. Então, existem tantas variáveis que não é possível realmente prever, nem sempre é possível prever. Nosso índice de perfuração é de 0,3% nesse universo aqui de 1.832 procedimentos ao longo desses 15 anos aproximadamente que foram revisados. O primeiro trabalho escrito aqui de série de casos de tratamento de estenose de esôfago foi do Dr. Paulo Bittencourt, aqui o grupo de Belo Horizonte, publicado em 2006, e já nessa época, aqui o Dr. Paulo e o seu grupo apresentaram uma revisão dos últimos 10 anos, aqui tinham 125 pacientes, e aqui eu pus comparativamente, aqui em mais claro, a nossa experiência nesses 15 anos, um período um pouco maior, com 262 pacientes. Nossa faixa etária era muito parecida e o número de sessões, considerando que o nosso foi um período maior, também era um pouco maior. Esse é um trabalho já anterior do Dr. Paulo. Desde então, a sua experiência aumentou bastante. E é interessante, porque quando mais a gente faz, a progressão é geométrica, né? A gente para de contar até às vezes, né? O nosso número de sessões foi esse, o nosso índice de perfuração, conforme a doutora Silvia falou, por mais cuidado que a gente tenha, o risco de perfuração existe. E a nossa experiência maior é com sonda de Savary mesmo. Nós temos ainda um grupo pequeno que utiliza balão, e ao contrário dos grupos lá de Belo Horizonte, ou mesmo da doutora Silvia, nós não temos experiência com o uso de outras sondas como Eder-Puestel. Então, de uma forma geral, a indicação de você fazer dilatação é quando você tem uma estenose que leve a sintomas de disfagia ou mesmo de comprometimento, principalmente na faixa etária, de comprometimento do estado nutricional. Quando a dilatação não resolve, a gente não vai, não necessariamente a gente, quando não resolve, mas você pode ter terapia adjuvante. E terapia adjuvante inclui várias modalidades de tratamento, essas duas de baixo, estenotomia e o uso de stents, e finalmente a cirurgia vão ser discutidos a seguir. Então, o que eu vou focar aqui nessa apresentação são o uso de algum tratamento medicamentoso. E isso se refere, se a gente for olhar criticamente a literatura, corticosteroides e mitomicina. Geralmente, quando a gente conversa entre nós nos corredores, a gente pergunta assim: você faz corticoide? Ah, eu faço, às vezes. Ah, eu não faço nunca porque eu acho que não funciona. Ou, eu faço e estou me dando bem, tenho a impressão que melhora. Então, realmente essa a nossa conversa. Mas será que existe alguma coisa na literatura que mostre, que tem alguma evidência que possa nos ajudar a tomar essas decisões? Só a título de curiosidade, na década de 60, esse foi a primeira série de casos de 10 pacientes em que se utilizaram triancinolona, 1 ml em cada quadrante nessa concentração. E esse foi na década de 60, usando-se endoscópio rígido. O que é mais interessante nesse estudo da década de 60 é que tem um abstract, um summary em inglês, e um aqui em esperanto. Então, o pessoal, na década de 60, tinha esperança que o esperanto seria um idioma universal. Parece que não pegou, né? Você vê como os conceitos vão mudando. Então, o que mais me chamou a atenção nesse artigo foi um sumário em interlíngua, que é o esperanto. Bem, e o que a gente tem mais de novo, mais recente?
início dos anos 2000, um grupo de 71 pacientes adultos com estenoses benignas, cáustica, péptica, anastomótica ou por radiação. Foi utilizado a triancinolona dessa forma aqui, tá? 4 injeções dentro do segmento estenosado, quando possível. O que esses autores perceberam? Que o índice periódico de dilatação, ou seja, o número de dilatações necessárias por mês, diminuiu significativamente antes da injeção da triancinolona, em comparação com após a injeção de triancinolona. E isso vale de uma forma significativa para todos os grupos, corrosiva, péptica, anastomótica ou pós-radiação. Ainda o que esses autores observaram lá no início dos anos 2000? Que o grau de disfagia diminuiu em todos os grupos, corrosiva, péptica, anastomótica e após radiação. O interessante é que antes da dilatação era esse o grau de disfagia. Depois da dilatação, mas antes da injeção era esse. Mas depois que você fez a injeção da triancinolona, caiu dramaticamente. Então, quer dizer, todo mundo se animou com esse resultado aí num grupo de pacientes adultos relativamente grande. Um pouquinho mais para frente, 2 anos depois, 21 pacientes também com estenoses benignas, se utilizou então no grupo do estudo a triancinolona e no grupo controle não se utilizou nada, somente a dilatação e da mesma forma, 1 ml em cada quadrante da triancinolona diluída. O que se observou? Que no grupo de estudo, antes da dilatação, aquele índice de dilatação periódica, a necessidade de frequência de dilatação, foi esse antes da infusão, e depois da infusão, aqui, de 0,7 caiu para 0,28. E o número de dilatações necessárias para manter o paciente assintomático nesse grupo de estudo também foi significativamente, ou melhor, não significativamente, mas menor. Tá? Diminuiu, antes e depois. Outro achado interessante é que o grupo de estudo passou mais tempo assintomático quando comparados ao grupo controle. Isso também é interessante, é isso que a gente quer. O paciente tem lá estenose e a gente quer que ele se mantenha assintomático. Muito bem, passam-se mais uns 3 anos, pacientes somente com estenose péptica. 30 pacientes, 15 usaram a triancinolona e 15 não usaram nada. Aqui da mesma forma, 1 ml em cada quadrante. E é interessante que esse estudo ele foi placebo controlado. Ou você injetava a triancinolona ou você usava soro fisiológico. E era um estudo randomizado, duplo cego placebo controlado. Quer dizer, o endoscopista não sabia o que ele estava injetando. O que se observou? Que no grupo de estudo, 2 pacientes só precisaram de dilatação subsequente. É um grupo de 15. E no grupo placebo, 9 pacientes precisaram de dilatação após a triancinolona. E foi um estudo duplo cego controlado com placebo. E o que tem de mais recente? 2015 agora, essa publicação de maio de 2015, do grupo de Porto Alegre, para pacientes adultos também com estenoses anastomóticas. Pacientes submetidos à cirurgia de esofagectomia ou gastropexia. Dilatação versus dilatação e triancinolona, bem naquelas bordas da laceração que a doutora Silvia mostrou que ocorrem após a dilatação. O que se observou nesse grupo? Então, um estudo de 2015. Olha só que interessante. No início, antes de começar o estudo, você vê que pacientes da triancinolona sem disfagia não tinha nenhum. Após 1 mês, 2 meses e 6 meses, o grupo de pacientes que usou triancinolona sem disfagia aumentou progressivamente. O outro dado interessante é que o grupo de triancinolona com disfagia, quer dizer, todos os pacientes tinham disfagia, senão nem teriam entrado no estudo. Então, o grupo de triancinolona com disfagia foi diminuindo ao longo dos primeiros 6 meses. 1º mês, 2º mês e 6º mês. E o grupo controle se manteve muito parecido, desde da base, do início do estudo, até o 6º mês. Então, esse estudo mostrou que o uso da triancinolona nas estenoses benignas pode ser útil. Muito bem. Nesse estudo aqui, interessante, e aí você fala, bom, e estenose cáustica, isso ajuda alguma coisa? Esse é um estudo de um grupo da Índia, só 11 pacientes, mas que fez um acompanhamento prospectivo por 1 ano nesses pacientes. Eles fizeram dilatação com Savary e triancinolona dessa forma lá,
em cada quadrante. E eles fizeram dilatação semanal e triancinolona semanal por 5 semanas. Quer dizer, um negócio intensivo. O paciente tem uma estenose cáustica, vamos lá, triancinolona semanal por 5 semanas. O grupo de estudos deles, você vê, tem, essa aqui é a faixa etária, 2,5 anos até 30 anos de idade. Então, são os pacientes que ingeriram acidentalmente ou muitas vezes voluntariamente o cáustico. O que esses autores observaram? Olha só que interessante. A necessidade do número de dilatações antes da injeção, pré-injeção, aqui, olha, números grandes, assim, tá? E após a injeção. Então, houve uma diminuição significativa do número, são 11 pacientes, do número de dilatações necessárias após a infusão da triancinolona. E o índice de dilatação, aquela necessidade mensal de dilatação, também caiu pré e pós-estudo. Esse estudo aqui vai ser publicado agora em novembro de 2015 no Disease of Esophagus. E, finalmente, o score de disfagia, que 0 é aquele paciente que não tem disfagia, e 4 é aquele paciente que tem disfagia mesmo a líquidos, não consegue ingerir nada. Houve uma queda do score de disfagia em todos os pacientes. Aqui, em 6 de todos os pacientes, houve resolução completa da disfagia. Então, o corticosteroide, a gente percebe que há evidência que sugere que a injeção de esteroide reduz o risco de formação de estenose. Animadora, aparentemente. E a mitomicina? Mitomicina é aquele antibiótico extraído do Streptomyces cespitosus, é um citostático, antimetabólico, e a aplicação tópica pode ter um efeito imediato com necrose de miofibroblastos e, no longo prazo, inibe a proliferação de fibroblastos. O primeiro estudo lá em pediatria de mitomicina, em 2002, publicado no Lancet, eles recomendavam uma aplicação tópica da solução por 3 minutos, 0,1 mg por ml, num chumacinho de algodão. É isso que a gente começou a fazer. Quando a gente fazia esse chumacinho de algodão, embebia na solução de mitomicina, introduzia com a pinça aqui, uma alça, cobria com o cap para não encostar na mucosa normal e chegava só lá na área de estenose e ficava deixando ali por 3 minutos mais ou menos. Esses resultados, inicialmente, eles até foram avaliados num grupo pequeno de 4 pacientes pediátricos que, após o uso da mitomicina, somente 4, 2 cáusticos e 2 pós-correção de atresia, esses pacientes não precisaram mais de dilatação. Eram 4 pacientes só. E aí isso aí cresceu um pouco. O pessoal começou a se interessar e um grupo de vários hospitais da Europa decidiu se reunir e saber o que estava acontecendo com a mitomicina. Então foram 16 pacientes, 10 cáusticos, 2 pós-correção de atresia e assim por diante. O que esses autores observaram nesses grupos? Fazendo aquilo, 0,1 mg por ml de mitomicina após a dilatação por 3 a 5 minutos. Melhora significativa em 62% dos pacientes, parcial em 19% e falha em 3 a 16%. Mas foi um estudo multicêntrico, não tinha muita padronização. Então, o que se considerou nesse estudo? A conclusão: parece ser uma alternativa de tratamento das estenoses refratárias, mas o efeito a longo prazo é desconhecido. Não se sabe exatamente qual é o melhor momento para utilizar, qual é a melhor dose, concentração e a própria duração do contato. Aí você fala, bom, e agora? O que eu faço? Olha o que eu achei aqui. É por isso que é bom quando a gente é convidado para essas aulas, você acha uma coisa, você nunca lia esse negócio. Vai ser publicado agora em novembro e dezembro de 2015. Olha aquelas coisas que ajudam a gente que está na prática clínica. O que a gente quer? Revisão sistemática. Puxa, alguém vai trazer minhas respostas. Então, esses autores, eles fizeram uma busca na base de dados, é um pessoal de Yale, se eu não me engano, e eles procuraram por esses termos, sem restrição de idioma, todas as publicações. Encontraram 549 citações, 24 estudos, em 145 pacientes, 74% era pediátrico, 26% de adultos. E o que eles observaram? As estenoses esofagianas eram 79%, mas, por exemplo, tinha mitomicina sendo usada em estenose anal refratária também, ou outras estenoses cirúrgicas baixas, ou estenose de faringe. Porque a mitomicina, quando ela começou a ser usada, ela era usada na oftalmologia, depois na otorrino, e aí foi descendo. E agora que eu soube que também se usa em estenose anal refratária. Não tem mais para onde ir. Então, foi a média, essa foi a dose, o número de aplicações, a duração do tempo de aplicação e aquela técnica do algodãozinho, de spray ou até injeção de mitomicina. Então, isso foi encontrado nessa revisão sistemática. O que esses autores encontraram em todas essas publicações? Resposta completa em 73% dos pacientes,
um pouco melhor em crianças do que em adultos, resposta parcial em 21% e complicação. Teve um paciente que teve um fato curioso. Tem uma publicação lá que foi uma esclerose cutânea que se especula que tenha sido uma microperfuração, que a mitomicina migrou para o mediastino superior e atingiu a pele. Um único relato que foi também um especulativo, assim. E o acompanhamento a média de tempo é de 23 meses. Enfim, o que esses autores chegaram à conclusão? Que a mitomicina é segura e eficaz nas estenoses benignas, a necessidade de estudos prospectivos maiores é premente realmente e deve ser considerado como um tratamento experimental nesse momento. E para isso, a gente precisa fazer um protocolo rigoroso que nos permita fazer uma avaliação desse tratamento dos efeitos no longo prazo. E agora, a gente quer uma diretriz, que é um fluxograma. Aí eu fui encontrar essa publicação de 2013, que é para estenose pós-correção de atresia. E olha só que interessante, só para resumir, quem estiver interessado, essa é uma publicação interessante. O que ele recomenda? Você começa com dilatações, 5 sessões, associando-se sempre ao IBP. Eu acho que, quem sabe, a gente pode extrapolar isso também para as outras estenoses, talvez. Triancinolona até 3 sessões, monitorando o nível do cortisol, principalmente em crianças. Mitomicina em até 3 sessões, e aí stents, precedido muitas vezes por exames de imagem, e finalmente a cirurgia. Esses aspectos vão ser discutidos aqui nas próximas apresentações. Então, em conclusão, existem vários fatores que determinam a gravidade, a persistência das estenoses e a eficácia a longo prazo das modalidades terapêuticas. Nem sempre é fácil de avaliar, porque existem muitas modalidades de estenose, muitos fatores de interferência para se interpretar isso. A gente deve fazer um planejamento adequado de tratamento, conforme a doutora Silvia colocou muito bem aqui, esclarecer bem o paciente, explicar os mecanismos da formação da estenose e os prós e contras das diversas modalidades de tratamento, e é por isso que a gente precisa de renovação e atualização, e é esse o nosso objetivo aqui, que a gente pode compartilhar essas informações com todos. Essa é a nossa equipe lá, que graças ao esforço conjunto dessa equipe, isso nos permite desenvolver esse trabalho e trocar essas informações com todos. Obrigado pela atenção.